Programação de tarefas, e aí? Então, a programação, ela vem para ajudar justamente na automatização da organização da rotina dos usuários, das execuções dos usuários, né? Um agendamento, podemos dizer assim. Então, a gente vai conseguir ter a definição prévia de periodicidade, né? Que aquela tarefa vai ser executada, diária, semanal, mensal, enfim. E ela consegue sanar aí problemas, citando um exemplo de logística, por exemplo, a necessidade de coleta recorrente de algum item, já ter essa rota pré-definida de coleta, né? Conseguir organizar previamente a agenda desse motorista, ou no trade, no cumprimento do plano de visitas de um determinado promotor ao PDV, né? Com a programação da frequência de visitas e atividades. Isso possibilita também otimizar o tempo, né, do usuário. Na OS, na ordem de serviço, a gente pode falar sobre as visitas periódicas para manutenção preventiva, respeitando contratos específicos, por exemplo, com cada cliente, né? Então, é possível, com a programação, a gente consegue fazer todo esse planejamento da agenda mesmo. Muito bem. Eu acho que esse recurso, Elias, ele é útil para a gente evitar falhas, né, muitas vezes. Muitas vezes tem um trabalho repetitivo, muitas vezes, né, que a gente tem que fazer para configurar tarefas ou lembrar de uma certa rotina. Então, a gente consegue fazer um pouco, uma grande facilidade aqui, né, para poder configurar o trabalho de campo das equipes, de coisas que a gente já sabe que tem que fazer em determinados momentos da semana, do mês, enfim. Conta mais um pouquinho como é que fica essa questão lá na prática. Perfeito. Eu acho que tu resume muito bem, Daniel. Porque, enfim, essa semana ainda, né, a gente estava vendo algumas questões bem importantes de como programação, ela faz parte da nossa vida, né? A gente se programa para um monte de coisa, a gente tem um calendário, a gente tem... E justamente todo recurso que vem para, talvez, nos liberarmos tempo, nos dar garantia, né, de que algo importante realmente vai ser feito, a gente acaba adotando. E justamente a ideia da programação de tarefa, ela nasceu daí. Primeiramente, para casos bem específicos, que na verdade atendem exatamente quase todos os cenários da plataforma YouMove Me, que é, eu preciso ter as tarefas até amanhã, às 7 horas, 8 horas da manhã, criadas para que os meus promotores, para os meus entregadores, para a minha equipe de campo, possa estar executando, né, as suas devidas tarefas. E dentro dessa ideia, a programação de tarefa vem desonerar um pouco dessa necessidade de integração via arquivo, via API, entre os recursos que nós temos de integração, e eu venho dizer, YouMove Me, eu tenho uma necessidade. Querem, por gentileza, pode cortar para minha tela, para mim já dar um spoiler para o pessoal aqui de como a coisa tá legal. E esse é um recurso, pessoal, que para quem ainda não tem disponível no menu uma programação de tarefa, já está chegando. A gente está fazendo o que a gente costuma dizer aqui de liberação sob demanda, entendendo, né, as necessidades, e aí sim a gente faz a liberação massiva para todo mundo. Então alguns já têm acesso, aqueles que não têm, batam um papo com a Cris, que a Cris vai estar endereçando da melhor forma possível. Mas exatamente esse recurso, ele é fantástico. Por quê? Porque a gente vem aqui e diz, legal, Guilherme, eu preciso criar a minha programação semanal de entregas, ou então de coletas, algo mais previsível, né, dentro dessa ideia de recorrência, digamos assim, que é exatamente esse o mote. Né? Então, com base nisso, eu posso estar identificando aqui que são as coletas da semana, eu posso estar dizendo quais são as pessoas que a gente vai estar indicando, é a Cris, é o Elias, e por aí vai. Uma vez que eu seleciono elas, eu posso estar justamente voltando para o meu contexto e continuando para dizer aonde mesmo a gente quer ir no meu cliente A, B, C e D. Ok, entendi, feito isso, quais são as atividades que vão ser executadas lá? Bom, pode ser as informadas, e aí eu tenho também todas as minhas atividades. Eu quero lá, eu posso ter cancelamento de coleta, porque eu tentei coletar e não consegui, de entrega a mesma coisa, checklist, por aí vai, ou minhas faltas e atestados, realizar coletas e realizar entregas. Bacana. Feito isso, eu digo
quando eu quero fazer isso e de que forma? É só hoje que eu quero criar isso? Bom, legal, pode ser só hoje, uma data fixa, ela não se repete, propriamente dita. Ou então, se possui uma recorrência, aí legal. Aí então eu posso dizer que ela é toda segunda-feira? Não, é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, é semanal mesmo, é diário, né? Ou então, simplesmente uma vez na semana, ou seja, é uma vez realmente. Semanalmente eu vou lá, faço as minhas coletas. Pronto, é isso. Posso indicar um término, ou seja, não, eu quero criar isso é fantástico, deixa até quando eu dizer que chega, porque senão, em algum momento eu tenho que vir aqui reprogramar isso. Deixa que vai ser criado de uma forma controlada, obviamente, sempre entendendo que vão ter, dentro de um período, as tarefas sendo criadas no horário, estando lá exatamente sem a necessidade de uma validação, daquela preocupação para saber se realmente foi criado, não foi criado, se tem algum erro na minha integração ou não tem, para que eu possa reprocessar. Ou então eu digo, sim, termina em determinado período, ou uma determinada data lá para frente, né? Então notem, pessoal, aqui a ideia é que a gente realmente tenha uma previsão das minhas, vamos resumir assim, das minhas necessidades de negócio sendo realizadas dentro da plataforma, e que eu consiga esquedular isso, né? Eu consiga realmente a programar. E, inclusive, tendo aqui algumas ideias a mais da programação de tarefa, que é organizar a agenda, né? Eu posso dizer que lá no meu cliente do Armazém Ludovico, eu posso fazer entrega das 8 da manhã até às 10 horas. Depois disso, ele realmente não atende mais, né? Ou seja, tenho essas peculiaridades que eu posso estar ajustando, me preparando para que a programação enderece isso de uma forma bem bacana. Certo? Acho que é mais para deixar com a galera com a aguinha na boca aí, Daniel, e procurar esse recurso, porque ele é bem bacana. Boa. E fora Fala aqui, reduz... desculpa, já ia para a pergunta aqui. Pode ir. Não, eu só ia mencionar que, fora tudo isso, reduz e otimiza, né? O esforço, o tempo, enfim. Só benefícios. Exatamente. Perfeito. O Elias, o Cássio pergunta aqui, seria o antigo planejador? Cássio, tem muito daquele aprendizado lá sim, mas de uma forma, de novo, simples. A programação de tarefa, ela tem um objetivo, que é justamente entender tudo aquilo que é recorrente, tudo aquilo que é facilmente, exatamente olhando essa tela, facilmente dentro desse contexto, eu conseguir programar. O antigo programador de tarefas, ele era robusto, a gente pode dizer assim, né? E acabava por, muitas vezes, assustando, com tanto recurso que tinha nele. E, sinceramente, depois de algumas pesquisas e até mesmo de muito aprendizado interno da plataforma, nós entendemos que a grande maioria das necessidades estão resumidas nessa nova ideia de programação de tarefas. Boa. Cara, eu tô curtindo muito as perguntas aqui, Elias. Acho que dá para fazer um só de perguntas e respostas qualquer hora dessa. Não, mas é legal, cara. Mas é legal ter esse contato com vocês, porque é muito bom da gente se ligar aqui. Algumas que estão vindo fora do contexto que a gente está conversando exatamente aqui, eu volto depois no final nelas, não se preocupem, pra gente fazer um fechamento. Mas indo nessa linha aqui, o Osmar perguntou, esse é o Routing Machine? Não. Temos um outro recurso chamado de Routing Machine, a gente provavelmente vai falar nele em setembro, mais para vocês, tá? Mas, Elias, daria para dizer que o Routing Machine é tipo, tá lá minhas tarefas planejadas, o Routing Machine vai me ajudar a fazer ou garantir a melhor rota no meu dia a dia de trabalho, por aí, né? A distribuição daquilo que foi programado. Exatamente, Cris, exatamente. Eu acho que ele traz, aqui a gente falou da programação de tarefas, que é assim, eu quero criar essas tarefas, porque eu já sei que elas têm que acontecer. Dentro da ideia da distribuição do Routing Machine, né, ele tem mais conceitos inclusos nele, que é, primeiramente, eu já tenho as minhas tarefas, só que eu não sei se eu devo colocar 10 para a Cris, 30 para o Daniel, qual é a disposição, ou até mesmo olhando geograficamente as entregas, qual é o melhor caminho a ser seguido, qual a melhor distribuição a ser feita pelas pessoas, e até mesmo olhando as estratégias de distribuição, né? Eu devo entregar isso de uma forma, digamos, a compensar que a Cris
precisa hoje estar às 5 horas na empresa e sai às 8, e o Daniel não. O Daniel tem um horário mais flexível, ou até maior para entrega, ou até mesmo olhando, não, eu quero fazer as minhas entregas da melhor forma possível, olhando o tempo. Ou seja, eu tenho 10 entregadores, se eu tenho, então, 10 tarefas ou 10 entregas a serem realizadas, é possível colocar os 10 na rua para entregar o mais rápido possível para os meus clientes? Afinal de contas, vai demorar muito pouco cada um deles receber a sua encomenda, digamos assim. Sim, é possível. E o How to Machine, então, ele tem muito essa ideia de distribuição, né? E, obviamente, a otimização, olhando essas estratégias de deslocamento, de tempo, olhando já janela de tempo, né? Sabendo que, como eu comentei ali na programação de tarefa, tem determinados locais que tem um horário para entrega, inclusive fecham meio-dia, ou então só trabalham um turno. Então, tudo isso é entendido e endereçado dentro da ideia do How to Machine. Muito bem. Ó, o Osmar tá trazendo aqui uma preocupação em relação ao que ele já usa, né, do planejador. Vamos conversar para poder entender, né, se tem tudo disponível para você, enfim. A gente tá faminto por esses feedbacks de vocês aí. Esse é um lance. E aí, né, a gente apresentou, é legal, mas sempre temos a possibilidade aqui, né, Elisa mostrou aqui o recurso pra gente, mas, né, o que vem por aí? A gente fez essa entrega visual, e na real, até daria para dizer, Elias, que isso quebra um pouco o protocolo que a gente acaba tendo muitas vezes, né, que normalmente a gente entrega as coisas da forma mais difícil e depois a gente começa a torná-las visualmente para, né, para trabalhar, e acho que a gente vem já há algum tempo começando a prestar atenção, tipo, como é que a gente garante que as pessoas vão poder usar isso daqui? E aí, então, a gente tem essa questão visual, e aí, nas perguntas aqui que vieram, sim, na sequência agora, né, Elias, a gente começa a trazer as formas de integração via API desse recurso, e também integração via arquivos. Então, vai ter uma versão nova, né? Claro, tem uma questão de layout toda, mas a galera vai começar a usar um V3 lá no nome dos arquivos para poder situar a gente que eles estão querendo utilizar esse tipo de recurso, né? Exatamente. Vão começar a usar um V3 nos arquivos, vão começar a usar um V2 na API, né? Então, exatamente essa ideia de estar saindo do forno, né, que o Daniel traz para nós, que realmente, aqui, e olhando a questão de o visual primeiro, né, por quê? Cada vez mais, dentro da ideia de, sim, cultura de produto, usabilidade, né, a experiência do usuário, que é o que a gente está trazendo aqui primeiramente para ser validado, que o Osmar comenta, e a gente fica muito contente de ver as pessoas usando e querendo dar feedback para que a gente evolua. Acho que é exatamente essa a ideia principal, mas dentro disso é a separação, né, do que é técnico, ou então a arquitetura, platformico, mas o que é user-friendly, né? Aquela questão de usuário totalmente amigável, vim aqui em 2, como eu comentei lá no início do painel de gestão, em 3 cliques cai no relatório. Pronto, é isso que cada vez mais nós precisamos como usuários, né, da plataforma, e até mesmo nesse novo mundo que a gente vive hoje, né? Que o conceito, de novo, cada um tem o seu, mas a gente tá faminto por coisas que nos dê produtividade, eficiência. E eu acho que essa ideia de, Daniel, trazer esse recurso simplificado com a programação de tarefa, como o Cássio lembrou bem da nossa versão anterior de programação, é o grande mote da vez, né? Boa. Uma pergunta aqui, tem a recorrência mensal? Tem mensal também. Uhum. Tem lá o recurso que tu consegue tá, inclusive dizendo que ele é bissemanal e mensal.